Olá a todos, eu sou William Amzalag e quero dar-lhes boas-vindas ao nosso 6º episódio de Jeunesse Longevity TV. Jeunesse, we are redefining youth. Você já ouviu falar sobre os telómeros? Provavelmente não. Os telómeros são as extremidades dos cromossomas. Estão aqui para proteger o nosso ADN. Mas também são feitos de ADN. As sequências que formam os telómeros são ADN repetitivo, o que significa que eles são feitos do mesmo código genético repetido 2000 vezes. Uma maneira de descrever os telómeros é compará-los às tampas de plástico que protegem os atacadores. Assim como estas capas impedem os atacadores de se desfiarem, os telómeros protegem as extremidades do ADN de se desfazerem. Então, por que razão este DNA é feito de sequências de DNA repetitivas? Para quê? Quando as células se dividem e se multiplicam, é muito importante que o DNA nos cromossomas permaneça intacto. Se perdêssemos porções da informação codificada em nosso DNA de cada vez que é replicado, a vida humana seria impossível. Com cada replicação do nosso ADN, parte da sequência do telómero é cortada. Mas isso realmente não importa porque estamos a perder a mesma sequência de nucleótidos, o mesmo código. Há ainda uma outra sequência idêntica. É assim que a natureza protege o ADN num cromossoma. Enquanto isso, depois de 50 a 70 divisões, as células do nosso corpo chegam a uma fase em que não há mais telómeros para proteger o nosso ADN. Portanto, estas células não podem mais reproduzir-se. Elas chegam a um estado de aposentadoria em que morrem ou já não se dividem. Este ponto final é chamado de senescência e quando a senescência chega à maioria das células, morremos de velhice. Hoje podemos medir a idade biológica das células pelo comprimento dos nossos telómeros. Quando somos concebidos, o embrião tem cerca de 15.000 pares de bases nos seus telómeros. Já agora, um par base é a unidade de medida padrão no cromossoma. E o comprimento total de uma fita de ADN é de 3 bilhões de pares base. Portanto, depois de muitas replicações, o recém-nascido tem somente 10.000 pares de base em cada um dos seus telómeros. Já perdemos 33% do nosso comprimento dos telómeros. De certa forma, começamos a morrer no minuto em que somos concebidos. Quando os telómeros são reduzidos a 5.000 pares de base, as nossas células tornam-se senescentes e morrem. Estamos perdendo cerca de 40 a 50 pares de bases em cada ano. Portanto, teoricamente, deve demorar na ordem dos 120 anos para que todos os nossos telómeros atinjam estes 5.000 pares de bases. É por isso que alguns cientistas acreditam que a vida útil máxima é de cerca de 120 anos. E a propósito, o recorde mundial de longevidade ainda pertence a Jeanne Calment, uma senhora francesa que morreu em 1997 com a idade de 122 anos. Que coincidência! Mas há mais. Quando uma boa parte dos telómeros estão a atingir o limite de 5.000 pares, o nosso sistema imunológico deixa de ser eficiente e tornamo-nos muito sensíveis a doenças crónicas.
Porque os telómeros estão encurtando em seres humanos, enquanto que em algumas outras espécies se mantêm sempre no comprimento total. Elizabeth Blackburn, da Universidade da Califórnia, Berkeley, descobriu o porquê e com essa descoberta ela ganhou um prémio Nobel em 2009. Enquanto ela estava trabalhando em células germinativas, sabe, aquelas responsáveis pela reprodução, ela descobriu que os seus telómeros nunca encurtam. E esta é, mais uma vez, um milagre da natureza, no sentido de que a vida seria impossível se o embrião herdasse de seus pais telómeros curtos. Considerando-se os milhões de duplicações celulares necessários durante a gravidez, todas as células chegariam à senescência em alguns dias e o feto nunca iria atingir a maturidade. Elizabeth descobriu o porquê. As células germinais têm uma enzima especial chamada telomerase, que é controlada geneticamente e ativada permanentemente. Quando a telomerase é ativada, irá reconstruir cada pedaço de telómero que está perdido, e isso é quase magia. Peça por peça, tijolo por tijolo. Então, por que não acontece o mesmo em todas as outras células? Elizabeth Blackburn descobriu que todas as nossas células possuem telomerase, mas infelizmente encontram-se no estado de sonolência. Os seus genes inibem-nos para o trabalho. Porquê? Bem, ainda é um segredo que a natureza mantém. Mas se descobrirmos como transformar o gene da telomerase de desligado para ligado, em todas as nossas células, podemos ter o segredo da imortalidade. E é isso que muitos laboratórios de pesquisa tentam descobrir. Um deles, a Geron Corporation nos Estados Unidos, enquanto trabalhava em antigos remédios chineses, descobriram que na raiz de uma erva chamada Astragalus membranus havia um ingrediente muito específico capaz de ligar o gene telomerase. Eles chamaram-no de ativador de telomerase e deram-lhe um nome de código especial: TA65. A Geron Corporation trabalhou quase 10 anos neste TA65 à procura de segurança e eficiência, primeiro in vitro, significa em culturas de células, e in vivo, significa em células humanas. Eles venderam todas as patentes e resultados a uma empresa sediada em Nova York, a TA Sciences, que agora está a promover esta molécula em todo o mundo. Então, qual a conexão com o Finity? Genese fez um acordo com a TA Sciences para obter os direitos exclusivos sobre o TA65 em todo o mundo na indústria de vendas diretas, e incluímos o TA65 no Finity. Apesar do TA65 ser o ingrediente principal, não é o único. Incluímos vitamina C, vitamina E, vitamina B6, vitamina B9 e outros ingredientes como o colin, fucoidan, coenzima Q10, beldroegas, que são ricos em ômega 3, tocotrienóis e tocofenóis. Então, o que acontece se começa a usar o Finity? Depois de tomar Finity, a telomerase começa a ser ativada nas células onde os telómeros são criticamente curtos. Assim que os telómeros apresentam mais de 5.000 pares de bases, as células começam a dividir-se novamente e a vida está de volta nessas mesmas células. O TA65 vai alcançando mais e mais células de forma progressiva e, se o tomar de uma forma regular, o processo de rejuvenescimento celular irá começar. A boa notícia é que TA65 tem aquilo a que se dá um nome de efeito transitório.
o que significa que ele vai ativar a telomerase somente se os telómeros estiverem curtos de forma crítica e vai parar qualquer efeito quando os telómeros são longos o suficiente para induzir a divisão celular. Quais são os benefícios visíveis? O benefício mais importante é para as nossas células do sistema imunológico. Ele vai sendo afetado por um número insuficiente de células funcionais e vai começar a recuperar a atividade, o que significa uma melhor proteção contra bactérias, contra vírus e contra doenças. Estes benefícios têm sido comentados em vários ensaios clínicos. Em seguida, outros benefícios podem aparecer: uma visão melhor, melhor líbido, melhor perda de gordura, cicatrização de feridas, melhorar a densidade óssea, melhor pele, enfim. Como se deve tomar? 2 cápsulas 2 vezes por dia, a qualquer momento, antes, durante ou após as refeições. Os benefícios começam a ser visíveis após 2 ou 3 meses de uso regular. Quem não deve tomá-lo? Crianças. Não há necessidade nas crianças porque os seus telómeros ainda são longos o suficiente. Os adultos jovens, pela mesma razão. A partir de 35 anos de idade, deve ser razoável começar a tomar. Qualquer pessoa com uma condição médica deve consultar o seu médico para aconselhamento antes de tomar Finity. Finity é um produto único, exclusivo da Genesse. Desfrute-o. Meu nome é William Amzalag. Vemo-nos no nosso próximo episódio. Obrigado. Genesse. We are redefining youth.